Neemias capítulo 6, verso 3. Neemias capítulo 6, verso 3. Aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Vamos. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir falar com vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, por esse texto, obrigado, ó Pai, por ter perpetuado, ó Pai, essa história na Tua Palavra. E agora, Deus, eu quero que a Tua Palavra seja contextualizada no nosso dia a dia, na nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo, ó Pai, através da experiência de Neemias contigo, Pai, que o Senhor possa também se revelar a nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Neemias aqui está em cima de um muro de Jerusalém, reconstruindo os muros, que no início do livro, você vai ver Neemias chorando quando chega uma informação que os muros, as portas aonde os seus pais estavam sepultados, que era Jerusalém, estava totalmente destruído, queimadas. Neemias se fecha, ele era copeiro do rei, ele estava no outro local, servindo um rei, e quando chega essa informação, a Bíblia diz que ele chora, que ele jejua, que ele se consagra, ele faz a parte dele, mas mesmo assim o coração dele fica angustiado, como eu e você, um ser humano normal. Ele continua os seus afazeres ali como servo, como copeiro, e quando ele vai servir ao rei, e o copeiro é alguém muito próximo do rei, antes do rei comer alguma coisa, beber alguma coisa, o copeiro tinha que experimentar, para ver se não tinha nada envenenado, alguma coisa do tipo. Então, era alguém muito próximo, e ao mesmo tempo alguém de muita confiança. A Bíblia diz que quando o rei olha para Neemias, vê que o seu rosto está diferente. A sua fisionomia está diferente, ele está servindo igual, ele está servindo com excelência, ele está fazendo o seu trabalho, porém ele está conturbado, ele está perturbado com alguma coisa. E quando o rei pergunta para ele, ele explica a situação, e o rei então pergunta para ele o que ele quer. E é exatamente esse contexto que eu estou trazendo para você entender, porque agora o rei emite cartas, como se estivesse dando, na nossa época, quem é da época do cheque, diga aoba. Quem é da época que emitia cheque, gente? Quem ainda tem cheque, diga oba. Ainda tem cheque? É uma espécie de cheque em branco, né? São cartas que os recursos que ele precisasse no meio do caminho, vai precisar de, né? Vou trazer para nós, vai precisar de cimento, vai precisar de bloco, vai precisar de arame, vai precisar de madeira, vai precisar de andaime. Tudo que ele precisasse, ele teria a carta do rei de liberação, ou seja, a carta de recurso, né? Hoje, trazendo para hoje, não só para o cheque, seria um cartão black. Imagina Deus te dar um cartão black hoje, Infinity. Eu não sei porquê, mas as vozes femininas são maiores nessa hora. Saindo daqui vai para o Iguatemi, né? Um cartão black Infinity, irmão. E os irmãos estão assim, nada a ver essa comparação, pastor, nada a ver, vamos ficar em casa hoje. E Neemias agora está exatamente em cima desse muro, construindo com os recursos que ele não imaginava, mas com a bênção de Deus. E aí, Sanbalat e Tobias, que eram inimigos, né, dessa construção, sempre você vai encontrar no meio do caminho inimigos da construção do que Deus quer fazer na sua vida. Vou falar isso de novo. Sempre vai ter pessoas levantadas pelo inferno para tentar destruir aquilo que Deus te deu, até cartas para você construir. Sanbalat e Tobias está tentando desanimar Neemias, e Neemias é exatamente o texto que nós lemos. Ele fala assim, olha, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, não vou descer aí só para conversar com vocês, ou seja, não vou aí para responder as críticas de vocês, não vou descer aí para responder os haters, não vou, eu estou aqui, Deus me colocou aqui, e eu vou até o fim. Queridos, nós temos que entender que milagre não é ver essa construção toda, 50 e poucos dias, 52 dias, essa construção foi completada, ela foi completa. Porém, esse tempo aqui ainda não tinha chegado, Neemias não sabia se ia conseguir. Mas eu quero que você entenda que milagre também é aquilo que acontece no meio do caminho. Você pode dar uma glória a Deus por isso?
Hoje você está vivendo um milagre, sabia? Se você teve recursos, se você teve saúde para estar aqui nessa manhã, é porque você já está vivendo milagres. Não espere o milagre ser concluído totalmente para você celebrar, porque Deus tem entregado recursos para vocês. Agora eu quero que você redobre a sua atenção, que eu entro de fato na mensagem que Deus colocou no meu coração para você. Neemias manda esse recado porque ele sabia que se ele parasse, ele ia fazer falta. Olha nos meus olhos aqui, se você parar, você vai fazer falta. Pastor, mas eu estou com desejo de parar. Eu vou repetir, se você parar, você vai fazer falta. E tem gente que está aqui nessa manhã que acha que não é tão importante assim, e eu vim pelo Espírito Santo dizer para você que você é sim muito importante. Você é alguém fundamental para que a obra de Deus aconteça no ambiente que Ele plantou você. Se você parar, a sua casa vai sentir. Em um divórcio, por exemplo, quem mais sangra são os filhos. Na destruição de uma empresa, não é só o patrão, não é só o empresário que sofre. Quantos colaboradores, quantas famílias ali não sofrem também? Então quando alguém para, seja o motivo que for, muitas pessoas sentem. Quando você para, por exemplo, a sua igreja sente. Nós sentimos quando um voluntário deixa de servir. A igreja sente. Os ministérios sentem. Os seus filhos sentem. Os seus liderados sentem. Então você hoje, talvez chegou aqui até com o desejo de parar. Em nome de Jesus, eu quero que você repense, porque essa obra é muito importante. Você está em cima deste muro, reconstruindo Jerusalém. E aquilo que Deus tem que fazer em você, através de você, vai ser completo em nome de Jesus. Pastor, mas está difícil demais, é perseguição. São corneteiros, são críticos. Manda um recado para eles. Não desce, manda pelo WhatsApp, manda pelo direct. Eu estou construindo uma grande obra e eu não posso parar. Porque tem gente que não faz e tem raiva de quem faz. Sabia disso ou não? Tem gente que vê um papel no chão e não pega. E se vê alguém pegando, fala, olha lá, olha, querendo aparecer. Tem gente que não faz e tem raiva de quem faz. Tem gente que não ajuda alguém necessitado e tem raiva de quem faz isso. Olha lá, está fazendo por causa de política. Ah, está fazendo por causa desse interesse. Está fazendo por... Ei, mas está fazendo. Então se você está aqui nessa manhã, porque Deus te trouxe aqui, amém, gente? Então você pode até achar que você é mais um, mas eu quero te dizer que tem gente que está olhando para você. Tem gente que está se inspirando em você. E você é referência para muita gente. Pastora Célia é uma pastora muito querida e muito experiente. Pastora, o que será que aconteceu com as nossas referências? Aonde estão as nossas referências? Você consegue parar e pensar um pouquinho? Aonde estão as nossas referências? Que crise de referência é essa, gente? Que momento doido é esse que nós estamos passando? Se você parar, outros vão parar junto, acredite nisso. Infelizmente, quando alguém para, outros param. Imagina no trânsito, o carro da frente freia, todo mundo tem que frear atrás. E se não frear, acontece igual eu em dezembro. Entra no porta-mala do vizinho da frente. Você percebeu que é só um começar a buzinar no trânsito que os demais começam a buzinar também? Nem sabe o que está acontecendo lá na frente. O primeiro que buzinou lá pode até ter uma razão. Alguém está lá no celular, a pessoa viu que está no celular, a pessoa viu que está enrolando realmente, dá uma buzinada para chamar a atenção da pessoa. Mas quem está 5, 6 carros para trás nem sabe se é um atropelamento, se é um acidente, nem sabe. Mas tem alguém buzinando, então vamos. A pessoa vem seguindo a outra, sem saber os motivos. Você e eu carregamos ditados populares. Já falei aqui vários ditados populares que a gente fala sem saber por que fala. Quem não tem cão caça o gato, é ou não é? Não tem nada a ver. Quem não tem cão caça como o gato, porque o gato é um animal que caça sozinho. Então se você não tem cachorro,
é para você caçar sozinho, não é para você ir lá trocar a chave de fenda por uma faquinha. Mas a gente fala, não tem boca, fica tranquilo, quem tem boca vai a Roma. Para ir para a Itália tem que ter dinheiro, não boca, irmão. É ou não é? Mas a gente espalha essas coisas. Um começou a buzinar, o outro começa a buzinar sem saber por que está buzinando. Então olha para quem está do seu lado e fala, você sabe por que você está buzinando, irmão? Olha para o outro lado assim e fala assim, você está buzinando porque você viu o que aconteceu? Ou te contaram uma historinha de corredor? Porque às vezes o Sanbalate e Tobias que se levanta contra nós nem sabe porque nós estamos em cima do muro, nem sabe da nossa história. Às vezes o Sanbalate e Tobias está lá, mas você desce daí, o que esse engraçadinho está fazendo aí? Está se achando? Ele nem sabe que o motivo começou lá atrás, com uma empatia incrível de se colocar no lugar do outro. O pai e a mãe já tinham morrido, mas vem uma empatia no coração de Neemias, de reconstruir uma cidade que os pais nem iriam ver, mas eu quero reconstruir, faz parte da minha história, faz parte da minha memória. E isso começou como? Com oração, com lágrimas, com jejum, com serviço. O Sanbalate e Tobias não viu que Neemias servia ao rei, e quando você serve o rei emite cartas para você. Não, se você não está entendendo, aqui eu estou falando do rei Ataxerxes. Eu estou falando agora para você que serve ao rei dos reis, Senhor dos senhores. Você que serve a Deus com excelência, Deus vai te emitir cartas, Deus vai te dar recursos para você realizar os seus sonhos. Mas entenda, o Sanbalate e Tobias que não sabe da sua história, que está buzinando na sua vida, sem saber de onde você veio, vai tentar distrair você. Lá de cima você fala assim, não vou descer, não vou parar, você não conhece a minha história. Não, pastor, é só uma crítica construtiva. Crítica construtiva de quem não construiu nada, eu não aceito. Quem entendeu, diga oba. Agora, se construiu alguma coisa, eu vou parar para ouvir. Quem está comigo, diga oba. Se você parar, outros vão parar junto. Liderança não é cargo, é influência. E agora não estou falando de igreja, eu estou falando de responsabilidades. Pai, você não tem um cargo de pai, você tem uma influência de pai. Você tem a missão de deixar um legado como pai. Mãe, não é um cargo ser mãe, é uma missão. Ser filho é a mesma coisa. Filho é mais inexperiente, mas filho também nasceu para cuidar de pai e mãe. Principalmente quando passa o tempo, quando acaba a conveniência dos pais, como aconteceu com o meu pai tem 74 anos. Sidão está lá nessa rua agora me assistindo. Mesmo que o Sidão tentar trabalhar agora, eu não deixo ele trabalhar. Chacoalho meus outros 2 irmãos e falo, não, vamos prover para o pai lá, porque agora é a hora da gente cuidar dele. Por quê? Porque ele tem uma história. Quem está me entendendo? Então cuidado com as suas atitudes, porque isso vai influenciar. E se Neemias desce do muro, ele ia influenciar as pessoas a pararem também. Quando um pai esfria, a família esfria. Quando um pai grita, nós estamos ensinando errado os nossos filhos. Eu estou falando do pai, mas a mesma coisa eu poderia dizer sobre a mãe também. Se a mãe esfria, os filhos esfriam. Quando um líder, ele para, o grupo que ele lidera enfraquece. Porque, querendo ou não, está na frente, está sendo visto, está sendo uma referência. Quando alguém que era firme, você conhece alguém que era firme naquilo que fazia para Deus? Quando essa pessoa ela começa a relaxar, outras pessoas que vêm atrás acham que também relaxar é algo normal. E a Bíblia diz assim, olha, maldito, não é eu que estou dizendo não, a Bíblia diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A responsabilidade é dos dois lados. Se eu sou referência para alguém, eu começo a fazer as coisas de qualquer jeito, quem vem atrás de mim acha que isso é normal e começa a relaxar também. Eu posso
herdar essa maldição, porque eu não cumpri a minha responsabilidade, mas o outro também, que vem atrás, porque a nossa referência não tem que ser o ser humano que está na minha frente. Nossa referência tem que ser aquele ser humano que passou pela cruz do Calvário, morreu ao terceiro dia, ressuscitou, chamado Jesus Cristo. Esse não decepciona ninguém. O Gonçalves Filho decepciona mais cedo ou mais tarde. Responsabilidade dos jovens. Gente, eu já tinha observado isso, mas semana passada eu preguei 7 acampamentos em 4 dias, no período de carnaval. E aí eu comecei a observar muito isso, e Deus é perfeito. No sábado à noite, na hora que a gente estava jantando com os coordenadores, a gente abriu essa conversa e Deus falou demais com a gente. Você já percebeu que as crianças da geração anterior, lá atrás da nossa geração, 30 mais aí, 40 mais, 50 mais, você percebeu que as crianças queriam ser os adolescentes queriam ser os jovens? Eu sou de uma época que na igreja a gente, como juniores, a gente olhava para o ministério de louvor e falava assim: hoje eu vou ser o fulano, que era baterista, e ficava no primeiro banco assim, ó, eu sou o fulano, e dava briga às vezes, porque o outro queria ser o ciclano, mas alguém já tinha escolhido ser o ciclano. Aí sempre sobrava alguém e falava assim: não, você vai ser o fulano, mas era chato do louvor, sabe? Aí depois falava: não, esse eu não quero ser. Você ia chorando, sério. Aí no outro dia já vinha: ó, hoje eu que escolho e tal, você vai ficar com o fulano. Referência. Agora hoje, você vê jovem de 25 anos. Eu não estou falando nada de patologia não. Acampamento. Porque não tem problema você fazer a piadinha, não tem problema você brincar, mas 25 horas por dia, em todo o tempo, está acontecendo louvor, pregação. Aí você pergunta a idade, não é 12, 13, é 22. Dá vontade de ir lá chacoalhar e falar: vai paquerar a menina ali, ó, que menina bonita aí, ó. Fica grudado nesse cara fedido do seu lado aí. Ai, pastor, você está falando para a pessoa paquerar na igreja? Melhor do que ficar. Eu sou de uma época que com 22 já estava quase casando. Eu sou de uma época que com 15, 16, irmão, eu tomava cada fora. Eu sou especialista em fora. Para me convencer a pastora Marielle a começar a conversar comigo, eu tinha plano A, B e C. Eu era treinado. Plano A, eu sabia que crente já não ficava, né? Plano A, vou pedir namoro. Se der errado, eu vou pedir para nós começar a orar. Plano B, se der errado, eu vou pedir para, pelo menos para nós falar oi. Aí eu pergunto para vocês: qual plano deu certo? A, B ou C? C. Você estava lá, irmão? Já estava lá me cornetando, né? Oi, acampamento de 2005. Acampamento de 2004. 2005. 2005. Rapaz, está dando risada porque não era você que estava lá. O Caio, meu amigo, dormindo na escola, né? Tinha um monte de colchão. O Caio, vai vendo, João. Caio do meu lado assim. E de madrugada, porque o plano ia ser executado no outro dia de manhã. Estava tudo certo, eu era querido na cidade. Tudo certo. Quando nós acordamos de manhã, eu vou só antecipar. Quando nós acordamos de manhã, todo mundo, os amigos em comuns da igreja, todo mundo sentado assim, ó, no meio, 2 bancos vazios. Marielle chegou, as amigas, aqui ó. Aí chegou eu com cara de nhonho feliz. 3 minutos depois, treinado. Ai gente, onde eu sento? Ela já estava assim, ó. E os amigos, aqui ó, eu, pode ser. Só que na madrugada eu treinei o plano A, B e C, cara, com meu amigo. Pensa quem estava do lado imaginando que eu estava chavecando ele. Porque eu falei tudo para ele do plano A, cara. Olha, tá. Pô, te acho incrível, plano A. Pô, por que não? Né? Eu tenho boas intenções com você. Imagina isso na madrugada, a hora que acendeu a luz,
quem estava do meu lado? O Caio. Estranhíssimo. Mas era esse tipo, cara. Deu certo o plano C. Que ela falou, não, namorar agora não. Eu estou voltando para a igreja agora. Eu falei, é claro, eu também estou. Deixa quieto esse negócio. Para quê? Namorar agora? Para que namorar? Mas você acha que a gente orar, começar a orar um propósito de oração? Quem sabe? Por que não poderia dar certo? Não, eu também acho que não. Calma, sem compromisso agora. Eu falei, claro que sem compromisso agora. Para quê? Para quê? Nós estamos voltando para a igreja, para que um compromisso agora? Mas será que posso pelo menos falar oi para você na igreja? Pode. Estourei, filho. Porque eu não tinha D, eu só estava até a C. Foi no limite. Brincadeira da parte, mas hoje você vê jovens sem interesse, sem nada. E não estou falando só sobre relacionamento, não, para trabalhar também. Encostado nos pais. Quem começou a trabalhar aqui com menos de 10 anos? Porque eu estou ligado que tem essa geração. Quem começou a trabalhar com menos de 10 anos, levanta a mão. Pode perceber que a mão está até cansada já, pode baixar. A pessoa está cansada. Quem começou a trabalhar de 10 a 12 anos, levanta a mão. Isso, também aqui. Quem começou a trabalhar de 12 a 15 anos, levanta a mão. Isso, baixa a mão. Quem começou a trabalhar depois de 15 anos, levanta a mão. Quem começou a trabalhar depois de 20 anos, levanta a mão. Não vou nem perguntar mais para não te expor agora. Porque depois de 20 não dá. O que está acontecendo? Aí o coordenador, coisa boa a gente pode falar, o coordenador lá de Bauru, olha que coisa fantástica que ele fez. Ele reuniu os jovens, tinha quase 400 jovens adolescentes lá. Ele reuniu só os 18 mais, só os jovens. Chamou para uma conversa, pastor Rodolfo, e falou o seguinte: galera, e aí? Vocês vão ser referência para os adolescentes quando? E uma hora falando. Quando saiu, ele falou o seguinte: olha, no culto de hoje à noite, nós já vamos fazer um negócio. Vocês não vão falar para os adolescentes, isso aqui é conversa nossa, 18 mais. Antes de começar o culto, vocês vão chegar e vão ajoelhar e vão fazer uma oração antes do culto, sem ninguém pedir. Não vou pedir no microfone, não vou fazer nada. Vocês vão fazer isso. No outro culto de manhã, os jovens fizeram. Os adolescentes chegaram, ele me contando, porque eu não fiquei lá. Os jovens chegaram, olharam, vivi. No outro, olharam. No terceiro culto, já tinha adolescente ajoelhado também, começando a orar, sem ser mandado, antes do culto. Sabe por quê? Porque a geração anterior está olhando a geração posterior, gente. A geração seguinte. Os filhos estão olhando para nós. Os nossos liderados estão olhando para nós. Tem alguém olhando para nós. E se a gente parar, outros vão parar também. Então nós temos uma responsabilidade de inspirar. Quem está me entendendo, diga amém. Rapaz, eu estou suando aqui que eu contei minha história da Maria. Eu não estava programado, não estava no meu esboço. Eu acredito que eu estou falando. E eu sofro toda vez que eu lembro. Só um desabafo. Você precisava dar tanto trabalho assim, velho? Precisava ser tão difícil assim? Hã? Eu também fui? Foi nada. Hoje eu estou tentando ser difícil. O que eu sou difícil? Ela fala, amor, eu falo. Fala, amor, eu falo, estou indo. Mas pelo menos um ano eu falo antes. Porque agora o pai está voando. A sua constância, gente, fortalece pessoas. Acredite no que eu estou falando. Não estou falando de perfeição, eu estou falando de constância. Quem está olhando para nós vê que a gente falha também. Só que se a gente tem constância, a gente continua, independente da situação, as pessoas vão ver também resiliência em nós. O poder de se reinventar, o poder de se levantar e de continuar. E não estou falando para a gente esconder as nossas falhas, não, pelo contrário, isso também vai fortalecer eles. Mas Neemias, presta atenção que no texto bíblico, Neemias não disse assim, olha, eu não quero parar, presta atenção nisso. Ele disse, eu não posso parar, olha para mim, isso é maturidade. Quando Neemias fala assim, Luiz, eu não posso parar, é porque sim, pode ter passado pelo coração dele em algum momento que ele queria parar. Só que quando a gente amadurece, quando a gente cresce, a gente sabe que a gente tem que fazer
algumas coisas não porque a gente quer, porque a gente tem que fazer. O que eu chamo de disciplina hoje. Mas a nossa desistência também é uma influência. Isso que é triste. Se a gente desistir também, vamos influenciar. Eu não quero parar? Não. Ele falou, eu não posso parar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, eu tenho certeza, meu irmão. Ah não, esse negócio de irmão não. Se for homem é Zé, se for... Olha para essa Zefa do seu lado e fala assim, ô Zefa, eu tenho certeza que você vai querer parar. Olha pro Zé tá aí e fala assim, você já até parou, Zé. Olha para mim. Desejo de parar é normal. O que você não pode é cumprir esse desejo. Porque tem pessoas olhando para nós. Mas tem dia que você vai querer largar, gente. Vai ter dia que você vai querer parar. Quem aqui já teve dia que sumir? Quero sumir. Quem sentiu o desejo de sumir? Levanta a mão. Ah, irmão, pelo amor de Deus, não acredito que não é todo mundo não. Para. Tem um dia que você quer sumir. Quem aqui já teve vontade de sumir, gente? Levanta a mão. E só não sumiu porque não conseguia correr mais do que 30 metros. Tá louco? Na minha época eu era gordão, quando tinha vontade de sumir não tinha Uber. Eu falava, rapaz, não vou conseguir virar o quarteirão. E quando virava o quarteirão, era grandão, ficava assim, ó. A mãe parava na calçada e falava, eu tô vendo o seu traseiro aí, volta para casa agora, você não vai apanhar. Aí chegava em casa, nossa, que raiva, olha, estou sofrendo, tão de lembrar aqui. Quem aqui morava num lugar que tinha um portãozinho desse tamanho assim, ó, para você entrar, um portãozinho, que era dessa altura assim, ó, não segurava nada. Quem é dessa época? Muro desse tamanho assim, ó. A mãe parava aqui, ó. O negócio era até aqui. Eu era assim. A mãe falava, passa. É a mãe catraca de busão. Passa. Ah, você vai me bater. Passa. Ah, passa. Quando passava, irmão, você vai sumir nada. Pau. Aí começavam as frases dela. Um dia se eu morrer, um dia eu vou sumir. E blá, blá, blá. Aquelas frases de mãe que você sabe. Vontade de sumir, gente, é normal. Olha para quem está na sua face, você não vai sumir, porque você está construindo uma grande obra. Não vai sumir, não vai. Tem dia que você vai querer desejar descer do muro, irmão. Tem dia que você vai querer descer do muro. Tem dia que a missão não é movida por vontade. Não tem como eu não falar do meu processo de emagrecimento. É muito doido, cara. Tem gente que acha que é piada isso, mas no começo eu cheguei a orar para Deus. Eu orei pedindo para Deus, Senhor, faça eu ter vontade de ir para a academia. Eu quero sentir prazer de ir para a academia. Eu orei, porque só eu sabia a dificuldade que era ter que fazer um negócio todo dia que eu odiava. A primeira vez que eu fui na academia, quando eu era gordão ainda, eu me machuquei no primeiro equipamento. Não sei se você sabe disso. O personal, eu fui embora com raiva. O personal foi no carro me buscar, falou, volta. Eu falei, não vou voltar, me machuquei. Ele falou, aonde você machucou? Eu falei, ali. Ele falou assim, a catraca, você nem entrou. Eu falei, por isso, a coxinha nunca iria me machucar desse jeito. Que ódio. Tem hora que você vai na raiva. Tem dia que tem gente que fala assim para mim, ai pastor Gonçalves, pô, você emagreceu demais, pastor Gonçalves, tá ficando legal, tal. Fala aí seu pré-treino, fala minhas fotos antigas, não quero voltar a ser uma van. Deixa eu ser um Celta mesmo. Tem coisa que você não vai ser movido pela vontade, gente. Ei, olha aqui para mim, se você sentir vontade de orar, você me avisa. Cada 10 vezes que você orar, eu duvido que mais do que 2 foi desejo de orar. Que vontade de orar. Acho Netflix hoje com pipoca não. Ah não, uma coquinha gelada com limão e gelo, 0. Não, eu quero orar. Joelho no chão, irmã. Mas tem que fazer, por quê? Tem que fazer aquilo que é necessário ser feito. Quem está comigo? Jesus no Getsemane, olha o que ele falou. Se possível, passe de mim este cálice. O que ele estava dizendo aqui, gente?
ele estava querendo dizer aqui, gente? Ele estava trolando Deus? Não, ele estava externando. Assim como Neemias, olha, se der, tira isso do meu caminho. Mas aí ele continua, todavia seja feita a tua vontade. Até Jesus sentiu vontade de parar. Mas por que ele é Jesus? Porque ele não parou. Sabe por que você é cristão? Cristão significa pequenos cristos. Sabe por que você é imitador de Jesus? Sabe por quê? Porque pode passar o desejo de parar, mas você não vai parar. E se eu descer para responder às distrações, a obra para, acredite. Críticas, ofensas, desânimos, é tudo que vem lá de baixo tentando te parar. Sambalat Tobias. Cansaço, comparação, falta de reconhecimento. Mas você não pode parar. Você tem uma missão. Isso não é só um nome, escute isso. Você não tem só um nome a zelar. Você tem uma missão a zelar. Nós carregamos responsabilidades. Quando eu casei com a delegada, quando eu vim para o ministério, a gente teve que deixar quase tudo lá. Dia 15 de fevereiro, agora completou 13 anos que eu subi num caminhão com a mudança. A Marielle, num Gol, dentro de um Gol 96 comigo, sem ar-condicionado, vidro todo abaixado, acelerando o que ele aguentava na Rondon e vindo para o ministério, Lui. E na minha cabeça só pensava uma coisa: o que eu vou fazer? Porque a mãe dela dá todinho para ela em casa, isso não é piada. Não é piada. Eu tinha na minha cabeça como homem o seguinte: eu não posso dar menos do que a mãe dela dá para ela dentro daquela casa. E eu estava vindo sem possibilidade nenhuma de dar o todinho para ela. Aí agora eu estou com 3 filhos. Que responsa. Eu só estou colocando a minha história para você colocar a sua, para você ver o tamanho da responsabilidade que você tem. Eu não estou falando isso para você ter peso. Eu estou falando isso para você só assumir a responsabilidade. Porque o Deus que colocou essa situação na sua vida é o Deus que vai sustentar você. Não, levanta a sua mão e receba essa palavra. O recurso que for necessário para manter essa missão, Deus já te enviou, Neemias. Você está em cima desse muro, mas você já tem tudo que for necessário em nome de Jesus. O milagre que tiver que acontecer, Deus já liberou para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. E hoje tem todinho lá em casa. Eu só não posso, nem a delegada hoje. Mas os outros, eles podem. Pastor, mas está difícil. Talvez você seja o único crente firme na sua casa, é ou não é? Eu sei que é difícil. Talvez você seja o único exemplo saudável para os seus filhos. Talvez você seja o único exemplo de sustentar a sua família em oração. Esposa, eu sei que é difícil ter que levar a vida espiritual da sua família sozinha. Às vezes é o marido que faz isso, às vezes é os filhos, sabia disso? Eu sei que é difícil. Só que Deus vai honrar vocês em nome de Jesus. Louvor, pode subir aqui, por favor. Eu estou terminado. Eu tenho um treinamento para fazer ainda. Tudo treinado, tá, gente? Deus está falando com você ou não? Então, se você está entendendo essa responsabilidade, essa missão, não negocie a sua posição. Neemias não negociou a posição que Deus colocou ele. Não vou descer desse muro, eu vou continuar construindo. Porque ele tinha entendido a sua missão e a sua responsabilidade. É difícil demais. Por isso que desejar parar é humano, mas desistir é uma decisão. Fique em pé no seu lugar, por favor, eu quero orar por você. É uma manhã de restauração,
Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Você vai trocar a frase "eu quero parar" pela frase "eu não posso parar". Quando você diz "eu não posso parar", como Neemias, você está dizendo: Senhor, eu preciso de uma ajuda, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do seu renovo. É sobre isso que eu quero orar agora. Comece a falar com Deus. Eu tenho certeza que Ele já em algum momento falou com você nessa mensagem.